O que nós temos aí? Vamos ver quais são os reflexos que nós temos. Na verdade, essa história de que a OTAN e Estados Unidos, etc., estavam lá preocupados com a população da Ucrânia, tá certo? Isso é uma cortina de fumaça. Tá? A Ucrânia tem 25% de todas as terras negras do mundo. Terra negra é aquela terra extremamente fértil. Tá? A Ucrânia é a segunda maior produtora de trigo, primeira de cevada, e cevada para nós, a gente só pensa em cerveja, tá certo? Mas para lá não. Não, lá é a produção de pão. Né? O pão de cevada, a massa, ou o pão de vários... A base lá é a cevada e não o trigo como é para nós aqui. Cevada e cevada com trigo, ou cevada com outros grãos, o trigo sarraceno, etc. Enfim, é um cereal de altíssimo consumo, tá certo? Em todo o Oriente Médio, em toda a Ásia e em toda a Europa. Tá? Então, a Ucrânia, a gente pode dizer que a Ucrânia está para a Europa e para o Oriente Médio como o Brasil está para o mundo, em termos de país que abastece. Tá? E aí os olhos da OTAN, em termos de buscar a Ucrânia para fazer parte do mercado europeu e fazer parte da OTAN, não é porque eles estavam querendo o povo lá ou proteger da Rússia, até porque uma das duas afirmativas que eu vou colocar agora é mentirosa. O Putin não está conseguindo dominar a OTAN. Ele não está conseguindo dominar a OTAN? Então por que estão com medo dele dominar a Europa se ele não consegue nem dominar a OTAN? Quer dizer, as duas afirmações estavam sendo feitas na mesma semana. Eu estou com medo que ele domine a Europa, mas ele não consegue dominar a OTAN. Qual das duas? A Ucrânia. Quer dizer, se ele não consegue dominar a Ucrânia, por que eu tenho medo que ele domine a Europa? Certo? Então, uma das duas não é verdadeira. Tá certo? Ou ele consegue dominar a Ucrânia e não estava querendo fazer isso, tá certo? Ou, na verdade, ele domina a Europa. Ou, na verdade, ele consegue dominar a Ucrânia e a Europa, então ele tem medo mesmo. Tá vendo? Na verdade, nenhuma das duas. Eu acho que nenhuma das duas era verdadeira. Mas o que importa mesmo é que a Ucrânia é uma grande produtora de alimentos. E o que para nós lá é o hemisfério norte. Para nós aqui, o que é o período de plantio, vamos dizer, de 15 de outubro a 15 de dezembro, então 15 de outubro a 15 de novembro, 15 de novembro a 15 de dezembro, para eles lá é de 15 de fevereiro a 15 de abril. E nós já estamos agora em 4 de abril. Há 10 dias. Né? Aliás, quando você dava agora, no início da entrevista, 4/4 de 2222, nós estamos falando, inclusive, 444, que é 2 mais 2, né? E 2222, quer dizer, ainda um número muito interessante. Para quem gosta de numerologia, está aí, ó, faz uma fezinha. Em todo caso, vejam só, o que está acontecendo? Nós temos um país que está deixando de plantar, e se qualquer um pesquisar aí na internet, vai confirmar o que eu digo aqui. 80% do trigo que é consumido na Turquia vem da Ucrânia. Trigo e cevada que são consumidos no Oriente Médio, e eu estou dizendo aí, Arábia, Emirados Árabes, Bahrein, vem da Ucrânia. A própria Alemanha, ou Polônia, aquele pessoal ali do leste europeu, tá certo? Mais ao leste da Europa, consomem o trigo que vem e a cevada que vem da Ucrânia. E fora isso, a Ucrânia é grande produtora de batata, grande produtora de cebola, grande produtora de repolho. São fundamentais para a base alimentar daquela região toda. Então você vê que nessa guerra há um silêncio, eu estou dizendo só de alimentos, não falando do minério, não falando do fertilizante, que afeta todo o mundo, né, inclusive o Brasil. Então o que acontece? Nós estamos tendo um problema que hoje o mundo está pegando alimento da mão para a boca, não está sobrando, nós não temos grandes estoques de passagem de um ano para o outro. E com isso, o Brasil, que é grande produtor de soja, de milho. O ano passado exportamos 2 milhões de toneladas de trigo. O Brasil exportou. Importa um tipo, exporta outro, mas nós exportamos trigo.
né? Nós somos grandes produtores. Nós temos, vamos dizer assim, com o mercado em alta já há 2 anos, e agora com esse problema lá no leste europeu, que não é só a Ucrânia que está parando ou que está sendo prejudicada na sua produção, parte da Rússia, Bielorrússia, etc., que estão na área conflagrada, estão tendo prejuízo no seu processo de plantio. Ali não está dando para plantar, está em guerra. Com isso, nós fertilizante não vai, combustível não vai. Não vai fertilizante, perfeitamente, não vai fertilizante, não vai combustível. Os homens que estão envolvidos na guerra, tá certo? Não estão nas suas propriedades, no campo, tá certo? Existe todo um problema de logística, tá certo? É navio que não chega, é trem que não anda, caminhão que não está envolvido ou que não pode se deslocar. De toda forma, nós temos um comprometimento do plantio. 45 dias já, pelo menos, de plantio comprometido, em quem tem 2 meses. A gente sabe que isso, em agricultura, não se recupera. Não se recupera. Então, nós temos um problema sério. A China, que é uma grande importadora de alimentos, já se viu comprometida no abastecimento. A Índia, que tem 1 bilhão e 200, 300 milhões de pessoas, também já se viu comprometida no seu abastecimento, está lá calada, assistindo perplexa aquilo que está sendo causado basicamente pela OTAN, né? Porque isso aí foi uma provocação que fez com que lá atrás, há 1 ano, certo, Zelensky fizesse passar dentro do Congresso da Ucrânia uma autorização para que a Ucrânia fizesse parte da OTAN e fizesse parte do mercado comum europeu, e o Putin dizendo que não podia fazer isso, porque havia um acordo anterior, né, que quando derrubou a União Soviética, foi dissolvida, não haveria o avanço da OTAN em direção ao leste. Quer dizer, ali não tem santo. Tá? Agora vamos olhar para o lado do Brasil. Nós aqui, vamos pensar aqui em Goiatuba, vamos trazer para Brasil, mas vamos trazer para Goiatuba. Onde que isso reflete aqui em Goiatuba? Quando você sobe o petróleo, sobe o álcool. Nós somos grandes produtores. Nós somos a segunda cidade, ou o segundo município que mais moe cana no estado de Goiás. Saiu uma relação das 100 maiores cidades produtoras agrícolas do Brasil. Goiatuba está lá em 56º lugar e em Goiás em 6º lugar. Portanto, quando nós falamos em reflexos sobre produção agrícola, imediatamente nós estamos falando de Goiatuba, tá? Porque é uma das maiores do país. Em 5.500 municípios, nós somos o 56º. Nós estamos no 1%. Da frente, tá? E em Goiás, em 246 municípios, nós somos o 6º maior. E em cana, nós somos o 2º maior dentro do estado, tá certo? Nós estamos no 1% da frente. Em 100, nós estamos ali, não, 1 na frente. Tá o chamado certo? Grupo de elite. É mais do que elite, nós somos ponta, tá certo? Elitíssimo, né? É muito elite. E isso fortalece muito, né, o município. Com isso, nós temos, então, uma entrada de recursos que está aqui, ó. Por que nós temos agora Americanas, Zema, tá certo? Atacadão, estava vindo a Magalu, aí está sem espaço, tentando achar lugar, não sei o quê, e outras grandes magazines, etc., vindo para cá, o comércio vibrante. Caged de Goiatuba bateu recorde em geração de empregos no último ano, tá certo? A arrecadação subindo. Tudo isso é reflexo, construção para tudo quanto é lado, imobiliárias de renome no estado, todas presentes aqui em Goiatuba com empreendimentos, não é à toa, é reflexo daquilo que está acontecendo no setor agrícola. E com esse problema que houve agora, da guerra da Ucrânia, nós temos sim a produção, primeiro álcool, que é a maior parte da nossa açúcar, porque quando você tem uma elevação na produção do álcool, você usa mais cana para a produção de álcool, produz menos açúcar, o açúcar sobe. Isso é no mundo. O milho é a mesma coisa, porque o milho é utilizado nos Estados Unidos para produzir álcool. Verdade. Tá certo? E aqui no Brasil também. Então, mais milho fica viável para a produção de álcool, vai faltar milho, porque com isso sobe o preço do milho.
tá certo? E o milho já está caro e vai continuar caro. Não há como não pensar desse jeito. E a Ucrânia é grande produtora de milho e está com problema de plantio, tá certo? Você pode substituir o milho por girassol e por sorgo, tá certo? Está tendo problema de plantio. Então, nós temos uma perspectiva de safra. A safra está vindo bem, foi bem colhida. Nós estamos com uma safrinha que agora recebeu chuvas, está vindo bem. E a perspectiva de preço é boa. Portanto, aqui, a receita desse ano, aqui para Goiatuba, de novo, se mostra com excelentes perspectivas, tá certo? Então, nós temos que olhar aqui para Goiatuba, tá certo? A situação, e para Goiás, e para o Brasil, tudo isso que está acontecendo lá fora, na verdade, foi correto o posicionamento do Brasil de não entrar no meio da bagunça. Ficar na dele, tá certo? E se colocar como alguém que vai abastecer o mundo. E não só no que diz respeito a alimentos. Porque nós vimos há 2 semanas uma maior siderúrgica da Ucrânia foi bombardeada. Ela é vinculada à empresa aqui no Brasil, que é a ArcelorMittal, né? É uma das grandes fornecedoras de aço aqui no Brasil. Mas que importa de lá, inclusive. E que agora não vai ter essa oportunidade. E nós somos grandes produtores de aço aqui no Brasil. E o aço vai subir de preço. Aliás, já subiu, já está em alta. Já está em alta. Né? E vai continuar porque você não reconstrói uma empresa daquele tamanho em 2 minutos. Não.